Fala galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar sequência à nossa playlist que a gente já estava conversando aqui no canal sobre o que fazer no Rio de Janeiro. É uma pergunta que muitos turistas fazem e eu, pesquisando na internet, acabei encontrando pouco conteúdo com relação ao Rio de Janeiro, só mostrando as mesmas coisas, os mesmos pontos turísticos, e foi por isso que nós fizemos essa playlist, na verdade. Por quê? Para trazer coisas diferentes para vocês. Porque o Rio de Janeiro não é só Cristo Redentor, não é só Barra Shopping, é muito mais que isso. Então a gente vai trazer uma playlist aqui sobre o que fazer no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar sobre os museus. O que fazer nos museus e quais são os melhores museus do Rio de Janeiro. Primeira coisa, a nossa opinião é a principal aqui no canal. Então a gente está fazendo essa playlist toda em relação à nossa opinião. Não adianta vocês virem falar, ah, mas esse aqui tem melhor, esse aqui não é tão bom assim, tá? É a nossa opinião de experiência, de vivência, de ir no local e conversar sobre esse assunto e ver qual é o melhor e qual não é tão bom assim, para acabar não entrando na nossa playlist, tá? Então essa é a nossa opinião. E segundo, a gente categoriza para ficar mais fácil para vocês entenderem como funciona e como é que a gente está separando as categorias para vocês. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar sobre quais são os melhores museus do Rio de Janeiro. Então vamos lá pro vídeo. Bom galera da Aventura Carioca, é isso aí. A primeira categoria que eu queria trazer, a primeira logo de cara, é o melhor museu do Rio de Janeiro. E como eu falei para vocês, essa é uma playlist, esses vídeos são da nossa opinião. Então, a gente vai falar sobre o que a gente foi. Então, o melhor museu que nós fomos é o Museu Nacional de Belas Artes, que fica no centro do Rio de Janeiro, ali próximo à Biblioteca Nacional e tudo mais. O melhor museu do Rio de Janeiro, para a maioria dos cariocas e até para o Brasil, tá? É o Museu de Arte Moderna, que fica ali na Zona Sul, tá? Mas nós não fomos lá. Então a gente não pode falar que ele é o melhor e a gente ser incoerente com o que a gente está falando, que é a nossa opinião. Então, na nossa humilde opinião, é o Museu Nacional de Belas Artes. Porém, o Museu Human, ele é espetacular e ele traz obras de artistas renomadíssimos até fora do Brasil, do exterior, então não podemos deixar de citar ele. Mas o Museu de Belas Artes pra gente é o melhor museu do Rio de Janeiro, assim, que causou um espanto quando nós chegamos lá, de tanta beleza, de tanta arte, assim, fina mesmo, que tem naquele museu. E ele vai estar aparecendo aí em cima. Não só ele, mas todos os vídeos que nós já fizemos de museus que a gente comentar vai estar aparecendo aí em cima ou na descrição para você que não está vendo pelo celular e não tem a opção de clicar aí nos cards, tá? Segundo lugar, né, que a gente queria conversar, o Museu Histórico. Museu Histórico significa o quê? Todos os museus tão históricos falam de alguma coisa que já passou. Mas museu histórico com relação ao seu acervo e do seu acervo contar uma história tão clara assim do que aconteceu, mostrar tanta parte histórica da historiografia mesmo, foi o Museu de Belas Artes também, tá? E um exemplo que eu sempre trago na minha memória é o quadro do Vasco da Gama, que é aquela guerra que aconteceu, uma coisa extraordinária que ele passou para o quadro, e é um quadro de metros e metros, um quadro assim estrondoso que chega a assustar. Então assim, para mim o museu mais histórico que eu cheguei e bati de frente com a história foi o Museu de Belas Artes, tá? Então essa é a segunda categoria aqui do canal. A terceira categoria é a arquitetura. Qual é o museu mais arquitetônico do Rio de Janeiro? Para muitos seria o Museu da Manhã, que ele é novo, mas pela nossa experiência também e por ele ser um museu que ele foi inaugurado há vários anos atrás, onde o seu arquiteto
também ajudou muito a fazer isso, foi o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, que é assim uma figurinha marcada assim, quando vai em Niterói se fala de museu, é o MAC. Ele é muito lindo, espetacular, de arquitetura ele é nota 10. Porém, como eu já tinha falado aqui com muitas pessoas que me perguntam em relação a ele é um museu assim de pouco fervor nos seus acervos, né? Ele tem um acervo principal, mas ele não tem tanta coisa assim em relação a coisas vindas de fora. Ele não recebe tanta exposição assim. Mas eu até se tiver alguém assistindo em relação a esse museu, eu acharia que ele deveria ser mais utilizado, tá? E ele não é utilizado tanto assim. Então esse é o museu, nossa terceira característica aqui no canal. A nossa quarta categoria no canal é o museu maior museu do Rio de Janeiro, né? É uma coisa assim que também trouxe uma boa dificuldade para a gente pensar qual é o maior museu do Rio de Janeiro. Por quê? O maior museu do Rio de Janeiro é o Museu Nacional, que infelizmente aconteceu essa tragédia com ele aí, e como ele acabou, né? Um exemplo, como ele ficou destruído com o fogo, eu fiquei meio assim de colocar ele. Por quê? Ele é um museu grande, mas só de extensão mesmo, porque as paredes foram danificadas por dentro, os acervos, o acervo pesado que ele tinha mesmo, com milhões de peças, infelizmente foi danificado. Então assim, ele não é o maior museu do Rio de Janeiro hoje, tá? Hoje ele não é. Então, com asterisco eu botei ele, Museu Nacional, mas o segundo, assim, entre aspas, maior museu do Rio de Janeiro em acervo, em conteúdo, em peças, é o Museu Imperial de Petrópolis, que também é figurinha marcada aí em todos os guias turísticos em relação a museu quando se fala em Rio de Janeiro. Então não tem como dizer grande sem pensar no Museu Nacional. Mas como aconteceu esse problema com ele, a gente deixou ele de asterisco, né? Quando ele voltar com toda a força, ele vai ser o maior de novo. Mas até agora o Museu Imperial, sobre aspecto de grandeza, de aspecto de acervo, também ele é o maior hoje pra mim, tá? Na nossa humilde opinião aqui do canal A Aventura Carioca. A nossa quinta categoria aqui que a gente queria trazer para vocês é o museu moderno. Moderno não significa de pinturas ou arte moderna, que seria então a humana. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de moderno, não de modernismo, mas moderno de tecnologia, de arquitetura tecnológica. É o Museu da Manhã, é um museu novo, ele foi feito aí há alguns anos atrás, espetacular. Nós chegamos a entrar nele, mas não vimos a exposição completa dele. Vai estar aparecendo o vídeo aí também dele, que nós fomos lá, entramos, eu filmei um pouquinho a entrada dele, como é que é, mas o vídeo não é relacionado a ele, é um vídeo relacionado a uma palestra que nós fomos lá e foi dentro do Museu da Manhã. Então, moderno, hoje temos poucos museus aqui no Rio de Janeiro modernos de arquitetura e tecnologia. Eu poderia citar, né, Museu da Manhã, poderia citar o MAR, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, lá perto do Vasco da Gama, em São Cristóvão. Museus tecnológicos, de verdade, tá? São poucos, porque aqui no Rio de Janeiro a gente preserva mais a parte histórica, até mesmo do lugar onde o museu se encontra, tá? Os prédios que o museu se encontra. Então é uma coisa muito interessante. E como o Museu da Manhã, junto com aquela Praça Mauá Nova, ficou espetacular, então ele não pode ficar de fora da nossa lista aqui como um museu moderno. A nossa outra categoria aqui são para as crianças e para estudos avançados. O que significa isso? Estudos que você necessita de uma ampliação histórica maior, ou você precisa de se aprofundar no assunto, você precisa de material para isso. É a Biblioteca Nacional, que é assim fantástica para quem gosta de estudar ou dessa área de literatura. Ele é espetacular. É uma das maiores bibliotecas do mundo e, se eu não me engano, é a maior da América Latina, e do Brasil com certeza é a maior. E ele tem um acervo assim de obras
que não só do Brasil, mas também do Brasil colônia, também de Portugal, na época que a família real veio para o Brasil, trouxe muitas obras espetaculares, tá? Então assim, vale a pena muito, assim, de olho fechado eu vou recomendar o passeio na biblioteca, até porque tem passeio guiado para você conhecer tudo, todas as áreas, todas as partes da biblioteca. Então assim, não poderia deixar passar e não falar da Biblioteca Nacional. Outra categoria também é o Museu Interativo, que como museu maior, trouxe também uma dor de cabeça para a gente conseguir achar qual era o melhor, porque a maioria dos museus hoje, ele tem uma interatividade muito grande. Como eu estudei na faculdade, a museologia, que é o estudo dos museus e de tudo mais, ele trabalha muito com a interatividade. Então, o museu mais interativo que nós fomos foram alguns, mas o melhor e o que mais interessante foi o Museu das Telecomunicações. Para a nossa humilde opinião, foi o Oi Futuro, lá no Flamengo. Pode fazer a visitação, coisa espetacular, museu muito grande, museu muito interativo, com bastante tablet, fones de ouvido para você entender o que está acontecendo. Assim, muito interessante esse museu, e é um museu pouco visitado, eu acho, tá? Que poderia ser mais visitado, porque é um museu muito legal, pouca gente conhece aqui no Rio de Janeiro ele, certamente. Outra categoria também é relacionada às crianças, porque o museu sempre interessa as crianças. Então, um museu assim que eu acharia legal da participação maior das crianças seria o Museu do Índio, lá em Botafogo também, que é um museu assim muito interessante, e ele traz carrega uma parte histórica muito grande. E claro, ele só fala mesmo da história dos índios, a história indígena, linguagem, formação indígena, das tribos e tudo mais, aqui no Brasil e algumas partes também do mundo, tá? E assim, você pode, também é um museu muito interativo, você pode entrar nas ocas, você pode fazer a visitação, ouvir alguns cantos, algumas danças, é muito legal. Então vale a pena demais você fazer essa visitação, com as crianças principalmente. A gente estava pensando em colocar alguns centros culturais nesse vídeo, mas eu acho que, como eu acabei aprofundando e vendo que tem muitos centros culturais aí, e é capaz de a gente visitar alguns também, então assim, eu vou deixar para fazer um vídeo de centros culturais do Rio de Janeiro para outro vídeo. Aqui vai ficar só museus mesmo. Então é o seguinte, a próxima categoria aqui é o que mais decepcionou o canal Aventura Carioca. Não é um museu ruim, claro que não é um museu ruim, tá? Foi, né, um dos melhores museus que o Brasil já teve, que foi o Museu Nacional de novo. Por que ele foi decepcionante? Por quê? Primeiro, ele foi um museu decepcionante logo na sua entrada. Logo que você chega no local, ele já é decepcionante. Por quê? Na época que ele era bom, tá? Não tô falando agora, ele já era decepcionante devido à violência que ele tinha, devido à área conflagrada que ele tinha, assim, ao entorno do museu. Então, assim, ele já trazia muito perigo para as pessoas que iam já de cara, antes de entrar no museu. E depois que você entrava no museu, tá, você já via que era uma coisa assim que estava com poucos cuidados, que não estava sendo cuidado da maneira certa. Tinha salas fechadas, tinha fios desencapados, tinha teto sobrecarregado, já quase caindo, tinha obras lá com desleixo mesmo. Então, assim, como visitante do museu, a gente não pode falar que foi uma tragédia, entendeu? Foi uma tragédia porque nós perdemos muito material histórico brasileiro e mundial, principalmente relacionado aos índios, principalmente relacionado aos negros, tá? Que era uma coisa assim muito forte naquele museu. Mas a gente não pode falar tragédia devido a isso, porque era um museu que estava sendo mal administrado. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, falo com muito desgosto, mas foi um museu mal cuidado e acabou infelizmente acontecendo aquilo. Por isso que ele foi uma experiência decepcionante pro canal Aventura Carioca e para as pessoas que estavam visitando ele até há pouco tempo de acontecer aquilo, tá?
foi o museu, o maior museu do Brasil, mas aconteceu, infelizmente estamos muito chateados com isso. Então, galera, é o seguinte, eu tô falando isso com experiência própria, tá? Do canal Aventura Carioca, nós fomos lá fazer a visitação, se eu não me engano fizemos um vídeo dessa visitação, então assim, foi uma coisa muito decepcionante. Então, não foi para todo mundo? Claro que não. Às vezes a pessoa foi num domingo, num sábado, tava lotado, muito bom, tá? A gente foi num dia de semana, achando que seria melhor, tá? E a gente acabou se frustrando muito. Mas para a maioria das pessoas que foram 6 meses atrás do ocorrido lá, eu tenho certeza que a experiência não foi boa, tá? Então assim, a experiência do canal Aventura Carioca foi o Museu Nacional, ele tinha que fazer esse desabafo aqui com vocês, tá? Mas o vídeo não acabou, tem mais 2 categorias aqui no canal. Por penúltimo, a gente vai falar de uma boa surpresa que nós temos. Então falamos de decepcionante, vamos falar da boa surpresa que nós tivemos, que foi o Museu da Astronomia e Ciências Afins, o MAST, que fica no Vasco da Gama, lá perto de São Cristóvão. Sensacional, um museu muito desvalorizado pelos cariocas e que é um museu assim formidável. Uma coisa que chamou muita atenção foi a qualidade dos materiais, foi o cuidado com a área, mato cortado, limpeza, muitos funcionários. Cara, sensacional. A gente não poderia ter terminado esse vídeo de museu sem deixar o convite para você ir lá. Tem o vídeo no canal também, se você quiser, não puder vir ou você não for do Rio de Janeiro, você pode assistir, mas eu não posso deixar de fazer. Área muito boa de parar carro, seguro, tá? É muito bom, vale a pena você ir lá, uma boa surpresa do canal. E para finalizar, a gente vai deixar a nossa dica aqui do canal, Museu Aeroespacial, tá? Que ele fica lá na área militar ali, na Vila Militar. Cara, também muito bacana. E claro, ele é um museu fechado, você pode entrar, fazer sua visitação, mas ele tá sempre com eventos. É coisa que não acontece, como eu falei lá no MAC, que é uma coisa que eu sinto falta no MAC, que tem uma área muito boa lá, que poderia estar sediando vários eventos, como é o caso ali do Aeroespacial. Coisa ali sensacional, área boa, bom acesso. Eu, claro, vou deixar a dica aqui, como é a dica, tem que deixar a dica completa. Não parem o carro ali, depois se você chegar tarde, vai ficar complicado de vaga, tá? Então é uma área assim muito cheia. Eu sugiro que você chegue bem cedo para você não perder nenhuma oportunidade. E claro, se você for para o centro, como eu falei, né, todos esses museus, a maioria no centro do Rio de Janeiro, vá de ônibus, de transporte público. Se você for de carro, você pode tomar um susto lá, ou você tendo que parar o carro no lugar errado. Da Praça Mauá, do Museu da Manhã, eu vi que tem alguns estacionamentos lá. Como tem um vídeo aí no canal, posso deixar até aparecendo também, ou na descrição, que a gente viu alguns estacionamentos perto da área da Praça Mauá. Coisa que é longe, para Cinelândia, essas coisas é longe. Então assim, eu sugiro que você pegue um transporte público e vá para o centro do Rio de Janeiro, que, claro, o centro do Rio de Janeiro é alimentado por quase todos os bairros do Rio com o transporte público. Então assim, esse é o vídeo do canal, o que fazer no Rio de Janeiro. É uma playlist que a gente está trazendo, mas pensando em vocês, porque essa é a nossa experiência que a gente já foi. Então aproveite, tá? Se inscreva no nosso canal aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um curtir e o comentário está aberto para você perguntar qualquer coisa relacionada ao Rio de Janeiro, que a gente vai tentar responder, tá? Então é isso aí, mais um vídeo do canal. Essa playlist vai continuar, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. E também sobre os bairros, deixe sua opinião aí, que a gente vai tentar fazer os vídeos também, como eu já vi algumas pessoas pedindo aí no canal, tá? É isso aí, valeu, muito obrigado a todos e fui.